Muito bem. Ah, ouvi que vocês estavam falando sobre a desencarnação de algumas pessoas, né? Então vamos fazer algumas reflexões, porque ultimamente está desencarnando bastante amigos, conhecidos nossos, e ah, o Espiritismo, vamos dizer que é uma religião, né? E é uma das únicas religiões que fala da morte abertamente. E para muitas pessoas é um tabu, mas eu acho isso uma bobagem, porque não adianta fugir, algum dia vai chegar a nossa vez também. Mas o espiritismo também nos explica que desencarnar não é ruim, é bom, é uma libertação, né. Obviamente estamos falando das pessoas que não cometeram crimes hediondos, né. Imperfeitos todos nós somos, temos nossas pequenas imperfeições, mas nós não somos propriamente maus, né. Se ainda não fazemos o bem, não fazemos, procuramos pelo menos não fazer o mal, né. Nos arrependemos facilmente quando a gente erra, então, todos nós vamos ser atendidos, né, e todos esses entes queridos que nós, perdemos, entre aspas, também estão sendo bem atendidos. Eu digo "perdemos", entre aspas, porque ninguém perde ninguém, né. Aqueles que nos amam continuam nos amando e ainda mais. E a desencarnação não dói, é uma libertação. O problema é sempre a doença que vem antes da desencarnação, aí sim a pessoa pode sofrer, né. Mas hoje a gente tem remédios para aplacar a dor, e, o medo da morte, que é um suplício também para quem vai desencarnar, muitos têm medo, e isso é um sofrimento a mais, e é um sofrimento inútil e desnecessário, porque depois que desencarnar vai ver que sentiu medo por nada, né, porque é bem tranquilo, certo? Para encarnar foi bem mais difícil do que desencarnar. Então, Deus é bom, Deus é misericordioso, todos são assistidos, e as pessoas geralmente quando desencarnam estão anestesiadas, né, hã, e não sentem nada. É evidente que a gente sempre fala daqueles que têm a consciência mais ou menos tranquila, né. Agora esses que, por exemplo, um político que desvia muito dinheiro para o seu bel prazer, para si, sabe que isso é um mal muito grande, né. Os assassinos, os manipuladores, os manipuladores da opinião pública também, esses que não trabalham para o bem, a desencarnação infelizmente não vai ser fácil, e precisam das nossas orações, né. Hã, então é isso aí pessoal, tá. Alguém quer fazer algum comentário? Vamos então ao nosso estudo do Livro dos Espíritos 10. Então, a gente está vendo o o Kardec, lembram que a gente falou da outra vez, depois eu vou fazer um resumo de tudo o que foi falado, que os espíritos não são todos iguais, como as pessoas do mundo não são todas iguais. Existem os ignorantes, existem os sábios, existem os que sabem, mas não têm sentimento, existem os que têm muito sentimento, mas sabem muito pouco. Então existem os espíritos é a mesma coisa. Isso é interessante o Kardec trazer, porque a gente tem uma tendência a achar, porque um espírito se comunicou através de um médium, ele já sabe mais do que nós. Muitas vezes o espírito sabe menos que nós, tá. Então, agora vamos estudar os espíritos imperfeitos, tá, que é a nossa classe, tá, diga-se de passagem, somos nós os espíritos imperfeitos. Hã, vamos fazer uma diferenciação que a gente vai falar no espiritismo, nos espíritos, hã, primitivos.
o Kardec não trata aqui dos espíritos primitivos. Os primitivos é quando está começando lá no começo da escala humana. Aí então tem os espíritos primitivos, que eles são mais animalizados, o instinto que os move, e eles são simples, e eles não têm muita culpa moral, não tem moral, porque eles não têm discernimento. Quando esse espírito adquire a inteligência que somos nós, né, nós não somos primitivos, porque nós já temos um bom grau de inteligência. Um espírito primitivo não conseguiria viver na nossa sociedade, porque a nossa sociedade é muito complexa para ele, e ele não compreenderia a nossa sociedade, ele não conseguiria viver na nossa sociedade, seria um peixe fora d'água, né? E nós não somos mais primitivos, mas nós somos espíritos imperfeitos. Mas nós temos, justamente por termos inteligência e compreendermos o bem e o mal, aí nós temos a responsabilidade. O Chico Xavier dizia que a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Então, nós temos várias encarnações de aprendizado. Nós temos outra coisa, o nosso mundo judaico-cristão aqui do Ocidente. Nós temos os ensinamentos do Cristo há 2000 anos, e nós, como espírito, não podemos saber que nós não sabemos o que é certo, o que é errado. Tá? Jesus veio e nos orientou. Então, ele nos deu 2000 anos para a gente botar em prática o que ele falou. Agora, quem não colocar em prática vai ter que sair desse planeta, tá? Então, o Kardec também fez uma classificação dos espíritos imperfeitos, tá? Ele dividiu em classes, né? Começando pela 10ª e vai descendo. Então, a 10ª classe são os espíritos impuros, depois eu vou explicar cada um deles. Os espíritos levianos, os pseudo-sábios, os neutros, os batedores e perturbadores. Tá? São a classe dos imperfeitos. Tá? Vamos ver cada um deles. Então, os espíritos impuros, eles são inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos falsos, provocam discórdia, e a desconfiança, provocam a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Eles se ligam às pessoas de caráter mais fraco, que cedem às suas sugestões, a fim de prejudicá-los, satisfeitos em poder retardar o seu adiantamento e fazê-las fracassar nas provas porque passam. Então, esses espíritos impuros, quando influenciam os encarnados, eles querem desviá-los do bem, porque eles não têm interesse no bem, né? E quando esses espíritos impuros encarnam, eles têm a tendência de continuar agindo assim, né? De prejudicar os outros. Então, são as pessoas maledicentes, que inventam mentiras, a enganação, aqueles que só querem seu benefício. Mas, como espíritos, eles têm inveja dos bons, porque os bons são felizes, tá? Porque, pessoal, Deus quer que façamos o bem, e Jesus nos ensinou a fazer o bem, não é porque é uma obrigação que Deus impôs, é porque é o único caminho da verdadeira felicidade. Sabe quando Jesus diz: a minha paz vos dou, mas não a paz do mundo, que ele não pode dar? Que o mundo não pode dar para nós a verdadeira felicidade. Não tem. Os espíritos já disseram: ninguém nesse mundo vai ser feliz. As pessoas podem dizer: mas eu sou feliz, eu tenho a mulher que eu amo, eu tenho meu marido que eu amo, tenho meus filhos. Sim, tu tem uma felicidade relativa, ninguém diz que não. Mas existe um estado de felicidade que é inimaginável para nós. Só quando chegarmos lá vamos sentir essa felicidade extrema, tá?
Essa felicidade que nós chamamos, aqui desse mundo, ela é uma alegria de conviver com as pessoas que a gente ama, né. Isso foi que Deus colocou no mundo, para que nós não fôssemos solitários, né. Aliás, nós temos horror à solidão. Ah, o Emmanuel diz que o homem e a mulher do mundo têm horror à solidão, né. E aí eles acabam, muitas vezes, se juntando com pessoas totalmente contraditórias a eles, né. Por quê? Porque a única coisa boa que tem realmente, que faz bem para a nossa alma, são as pessoas. Nós temos que encher o nosso coração de pessoas, não de coisas. As coisas a gente tem que ter como utilidade, são úteis, apenas utilidades. Mas as pessoas não, né, as pessoas são aquela riqueza que enche o nosso coração, tá. Então, esses espíritos inclinados ao mal se preocupam com que nós nos atrasemos sempre mais. E aqui, meus amigos, a importância da oração, né, não podemos ser arrogantes, achar que a gente tem forças, muitas vezes, para resistir ao assédio desses espíritos. Nós precisamos, sim, ter a nossa força de resistir ao assédio desses espíritos. Nós precisamos muito da ajuda dos nossos mentores, nossos anjos guardiães, para que esse assédio cesse e que a gente possa resistir também, tá. Então, mais uma vez, a importância da oração, porque esses espíritos nos cercam. Os espíritos bons têm uma tendência a viver nos mundos mais elevados, tá. E no fim também, esses são os espíritos que nós acabamos atraindo para nós. É por isso que esses momentos que nós estamos aqui, por exemplo, né, que estamos unidos num ideal de estudo para compreender, isso afasta esse tipo de espírito. Eles ficam entediados com esse tipo de coisa. E ademais a gente vai adquirindo conhecimento sobre eles e a gente vai resistindo ao assédio deles. E aí eles procuram outras pessoas para assediar, né. Vejam como é importante a elevação. Eu não estou falando que é só aqui no espiritismo que nós estamos estudando, em todas as religiões sérias também, aquelas em que a pessoa se esforça para ser melhor, todos são amparados, tá bom? Ok, pessoal? Nas manifestações mediúnicas, então, quando eles passam uma mensagem, seja pela psicofonia ou psicografia, que é a escrita, esses espíritos são reconhecidos pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões entre os espíritos, como entre os homens, é sempre um indício de inferioridade moral ou intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações, e se tentam enganar ao falar de uma maneira sensata, não podem sustentar esse papel por muito tempo e acabam sempre por denunciar a sua origem, né. Então aqui olha só que interessante, ele está comparando até com quem é encarnado, né, essas pessoas triviais, com expressões grosseiras e descorteses, né, mesmo, quando criticam, desrespeitam, né. Então, assim, nós podemos, pensar diferente de outra pessoa, mas sempre temos que, ser corteses com essa pessoa, né. Muitas vezes, se nós não temos certeza, temos que pensar que a pessoa está equivocada e não errada, né. O equivocado é aquele que ele está errado sem maldade, né, e tem aqueles que erram por maldade, né. Então, eles são triviais, né, superficiais, né, e é fácil de perceber esse tipo de espírito. Não se vê profundidade nenhuma, ok? Alguns povos fizeram desses espíritos divindades malfazejas, outros os dignaram sob o nome de demônios.
maus gênios, espíritos do mal, quando estão encarnados, são inclinados a todos os vícios que geram paixões vergonhosas e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a mentira, a hipocrisia, a cobiça e a avareza sórdida. Fazem mal pelo prazer de fazê-lo, e muitas vezes sem motivo e por ódio ao bem. Escolhem quase sempre suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, seja qual for a posição da sociedade a que pertençam, e o verniz da civilização não os livra da baixeza e da desonra, né? Algum dia eles vão se entregar, tá? Muitos passam a vida encarnado, mantendo essa máscara de hipocrisia, né? Querendo aquele verniz social, como se diz, se mostrar para a sociedade que é uma coisa e no fundo é outra. Por exemplo, eu estava comentando com a minha esposa, muitas pessoas vão nas religiões para mostrar que estão lá no culto, ou na igreja, talvez até no centro espírita, não sei, só para demonstrar que fazem parte, mas dentro deles nada muda, entende? Então isso é uma máscara, isso vai cair algum dia, tá? Porque só a verdade vai restar, tá bom? Então, tem a nona classe agora. Então, nós falamos dos espíritos imperfeitos, são aqueles que desejam o mal, tá? Não querem o bem. Então, os levianos, eles são ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocupar com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentar e induzir maliciosamente ao erro por meio de mistificações e asperezas, né? Mistificar é quando tu tenta dar algum argumento para alguma coisa que não é verdade, né? Parece que está argumentando, mas não está. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob o nome de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. A gente vê isso muito nos filmes também, né? E é muito interessante que esses personagens apareçam nos filmes, porque, na verdade, o escritor, aquele que escreve, está inconscientemente relatando o que ele viu no mundo espiritual, né? Ele deu esses nomes, que são os espíritos inferiores. Estão sob a dependência dos espíritos superiores, que se utilizam deles muitas vezes, como fazemos com nossos servidores. Vejam, esses não são maus propriamente dito. Eles não são meio inconsequentes, eles nem querem fazer o mal, né? Mas eles são inconsequentes, maliciosos. Pode falar, Maria. Eu tenho uma dúvida. No Uhum. passado, antigamente, a minha avó, ela tinha um duendezinho em cima da geladeira e ela sempre colocava um potinho de mel para esse duende, né? Uhum. Que para mim não tinha significado naquela época. Uhum. E o Exato. mel acabava, tipo, sumindo. E ela acreditava aquilo lá puramente, que se ela não botasse mel para ele, ele ia estragar alguma coisa dentro da casa dela. Uhum. Então, isso tem alguma influência? Isso pode ocorrer alguma coisa assim do espírito É, realmente fazer coisas? É, eu diria, Maria, que pelo que a gente vê no espiritismo, existem muitos espíritos simples, né? Que eles chamam de gnomos, de duendes, eu não sei qual é a forma deles. Mas as pessoas pegam isso e transformam em superstição, tá? Então, não tem nada a ver com o duende de verdade, tá? É uma superstição da pessoa, tá? E porque a pessoa acredita, né? Eu acho que é por causa da simplicidade da pessoa acreditar nisso, que o duende venha. Mas esses espíritos simples, eles existem, porque tudo progride na natureza. Esses espíritos simples, que são muito simples, algum dia eles vão ser humanos também, né? Se nós do lado de cá temos uma riqueza de animais, do outro lado temos uma riqueza de espíritos também em vários estágios, que a gente nem imagina, né?
Mas quando uma pessoa aqui tem um bonequinho de um duende, para mim isso é superstição, tá? A gente respeita a crença da pessoa, que bom que ela acredita numa coisa, né? Isso mantém a mente dela focada, isso é bom, mas na minha opinião é uma superstição, tá? Ok? Sim, é entendido, é que nem você falou, entre o céu e a terra existe muita coisas que a gente até desconhece, né? E realmente Isso aí, Maria. ela acreditava nisso, uma superstição, Uhum. porque o bonequinho era de plástico, sei lá o que que era É aquilo isso lá, aí, é uma mas superstição. ela acreditava nisso e ela ficou com isso o tempo todo, porque hoje em dia não acontece isso, se tu É, não vai cultuando isso, não tem isso na tua casa, né? isso aí. Então realmente é entendível, boa É. reflexão. E sabe, Maria e pessoal também, existem esses espíritos da natureza. Eu vou contar 2 casos para vocês, para ilustrar esses espíritos que a Maria está falando, esses espíritos da natureza. O André Luiz, tá, no livro Nosso Lar, depois de um tempo, ele pôde vir ao mundo para visitar a família que era dele aqui, né? E ele achou que ia encontrar a esposa dele, com os retratos, com a saudade dele, mas encontrou a esposa casada com outro homem, né? Nem lembrava mais que ele existiu. Isso doeu muito para ele. Mas ele tem que compreender que a esposa não pertence a ele. É um ser humano independente. Ela estava com ele enquanto ela queria. Ela está totalmente livre de ter outro marido, né? Mas esse marido dela tinha uma doença grave, acredito que era alguma tuberculose, alguma coisa do gênero. Ele estava muito mal. E o André Luiz, depois que se recuperou da surpresa, ele quis ajudar esse homem e ele chamou mentalmente a enfermeira Narcisa, que ela estava lá em nosso lar, e pelo pensamento ele chamou ela. E ela, como ela tinha uma evolução espiritual maior, ela conseguiu volitar até onde ele estava. Analisou o caso desse homem, e ela foi no meio de umas árvores e chamou uns espíritos, esses espíritos que a gente chama de gnomos, e eles vieram. E são espíritos muito simples, só que eles tinham recursos magnéticos que nós não sabemos como é que ela fez. Ela pegou esses recursos, levou até lá, colocou na água, e ele bebendo daquela água, ele no dia seguinte ele estava melhor. Entenderam, pessoal e Maria? Então, esses espíritos simples são utilizados, tá? Outra vez o Chico Xavier estava na praia, passando na orla assim da praia, e ele começou a olhar para o mar e se emocionar, porque ele disse que viu seres espirituais das águas, que eles vinham para fora, eles eram muito curiosos, eles ficavam observando as pessoas, e ele achou aquilo muito lindo, e ele começou até a chorar, né, de alegria por ver aqueles seres todos simples. Então, o mundo espiritual está povoado desses seres simples, né? Como nós temos os animaizinhos, nosso cachorrinho, nosso gatinho, coelhinho, porquinho, sei lá, nosso animalzinho que a gente gosta, lá tem esses espíritos simples da natureza também, que povoam, tá bom? E às vezes eles são utilizados para cura também, né? E talvez inconscientemente as pessoas trazem para o mundo nosso de encarnado e criam a superstição em cima dos gnomos, essa história toda, né? Tá? Ok, pessoal? Então eu diria assim, Maria, tem um fundo de verdade, mas não é que aquela estátua representa o gnomo, né? A gente não sabe bem exatamente como que é. Porque assim, gente, tem muita coisa do lado de lá que o espiritismo não demonstra, não tem como, né? E se o mundo aqui já é complexo para compreender, imagina o mundo no mundo espiritual, tá? Ok? Então, vamos lá então. Nas suas comunicações com os homens, a linguagem é algumas vezes espirituosa e engraçada, mas quase sempre sem profundidade. É aquelas pessoas que só gostam de contar piada.
A piada, pessoal, faz bem, é bom, a gente relaxa, mas tem pessoas que passam o dia inteiro não levando nada a sério. De vez em quando a gente tem que relaxar, a gente tem que jogar a conversa fora, como se diz, né? Conversar amenidades, até frivolidades, mas o problema é o dia todo a pessoa ser assim, né? Isso não pode. Então, é uma linguagem, às vezes, espirituosa engraçada, mas quase sempre sem profundidade. Compreendem os defeitos e os ridículos humanos, exprimindo-os em tiradas mordazes e satíricas. Se usam nomes supostos, é mais para se divertir conosco do que por maldade. Então, eles propriamente não são maus, né? São só almas superficiais, tá bom? Espírito pseudo-sábios. Pseudo quer dizer falso, né? O falso sábio. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas acreditam saber mais do que sabem da realidade. Tendo realizado alguns progressos sobre os diversos pontos de vista, sua linguagem tem uma característica séria que pode induzir ao erro e ocasionar enganos sobre sua capacidade e seus conhecimentos. Mas isso é apenas um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que conservam da vida terrena. É uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros, muito mais absurdos, no meio dos quais sobressai a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação nas quais não puderam se libertar. Então, são espíritos que até conhecem alguma coisa, mas por conhecer alguma coisa acham que conhecem tudo, né? Não se deram ao trabalho do estudo e da reflexão no tempo, né? Porque precisa tempo de estudo e reflexão para adquirir conhecimento. E humildade, né? Humildade de dizer, ó, isso aqui eu não sei, ou isso aqui eu não conheço bem, mas humildade também é dizer, ó, esse assunto eu domino porque eu estudei, né? Esse aqui eu conheço. Isso não é falta de humildade, se tu estudou e conhece esse assunto, né? Agora, tem que ter humildade e dizer, ó, esse assunto tal aqui eu não conheço, eu devo estudar um pouco mais, ainda não estou preparado, né? E, mas esses espíritos se acham que sabem tudo. Também não são propriamente maus, como lá atrás a gente viu dos imperfeitos, que esses fazem o mal porque gostam de fazer o mal. Esses não gostam de fazer o mal. Às vezes eles podem cair até nas próprias armadilhas, né? Por falta de estudo, de reflexão, de humildade, né? O orgulho deles faz com que eles se achem que sabem tudo, tá? E o problema é que quando eles dão comunicações, eles não podem dar para as pessoas que estudam um pouco, podem dar a impressão que eles sabem o que dizem, né? Mas como é que a gente fica atento a essas comunicações desses espíritos, né? Quando a gente fala de mediunidade, é pelo bom senso, tá? Eu também diria, pessoal, que a gente fala aqui de comunicação mediúnica, né? Mas todos nós somos intuídos toda hora por espíritos, eles nos intuem. O Kardec pediu, numa das questões do Livro dos Espíritos, se os espíritos interferem na nossa vida. E os espíritos responderam: interferem muito, e no mais às vezes vos conduzem. Tá? Isso é muito importante para nós, porque os espíritos estão toda hora nos influenciando, nos induzindo ideias. Então, qualquer uma dessa classe de espíritos pode ser aquele que nos quer o mal, está nos induzindo, pode ser aquele espírito que não se aprofunda, né? Aquele que só quer levar tudo na brincadeira, inconsequente. Pode ser um espírito desses aqui que ele acha que sabe tudo, mas não, sabe muito pouco, né, por causa do orgulho, né? E todas essas influências são perniciosas para nós, tá? Aqueles que querem o mal
pode nos conduzir a sofrimento desnecessários, que não estava programado na nossa programa reencarnatório, quando planejamos a nossa encarnação. Eles podem conduzir a gente a sofrimentos que a gente não estava programado para nós, tá? Qualquer um desses espíritos, tá bom, pessoal? Então vamos ficar alerta aos nossos pensamentos, que nem todos são nossos, tá? Eles podem ser influenciados. E aos poucos a gente aprende a saber o que é nosso e o que não é, tá, pessoal? Eu vou dar um exemplo que acontece comigo para talvez ajudar vocês também. Por exemplo, quando estou dirigindo, né, ah, alguém me dá uma fechada, sei lá, fez uma barbeiragem lá, quase que eu bati e tal, não aconteceu nada, o cara, você vai. Aí eu começo a pensar, tomara que ele bata o cara lá na frente, tomara que peguem ele, dá vontade de correr atrás dele, bater atrás do carro dele. Aí eu fico pensando, mas espera aí, esses pensamentos são meus? Será que é meu mesmo esse pensamento? É claro que lá no fundo tem a minha imperfeição que permite esse pensamento, porque o Chico Xavier, por exemplo, nunca teria esse pensamento, mas ele pode estar sendo influenciado por um espírito, né? E o que acontece se eu dou guarida a esse pensamento? Se eu deixo ele seguir o dia inteiro, por exemplo, aos poucos ele vai se implantando e eu me torno aquilo lá, compreende? Eu posso me tornar aquela influência daquele espírito. Aí eu faço uma oração e aproveito e converso com o espírito, porque tem um seguinte, se ele está me influenciando, ele está me ouvindo. Aí eu começo a dizer, meu irmão, eu também teria vontade de fazer isso, mas será que é o correto? Será que é isso que Jesus nos ensinou? Será que isso que nos vai trazer a felicidade? Será que a felicidade não é aprender a deixar para lá uma bobagem dessa, porque é uma bobagem, né? Entende? Então, e aí eu percebo que aquele pensamento vai se desvanecendo. E talvez o espírito até aprenda alguma coisa com isso, né? Que não são minhas palavras, são palavras do Cristo, porque eu não tenho nada para poder dar para esse espírito, né? Mas a gente pode dar o que a gente ouviu do Cristo, né? Que é aprender a perdoar. Perdoar as pequenas coisas como essa que eu falei, que são pequenas coisas, que podem se tornar grandes, né? Se a gente não cuidar, e daí a influência vai embora, tá? Então é importante saber que esse tipo de espírito pode estar nos influenciando. A sétima classe são os espíritos neutros, tá? Não são bastante bons para fazer o bem, nem suficientemente maus para fazer o mal. Inclinam-se tanto para um quanto para outro, e não se elevam acima da condição comum da humanidade, tanto pela moral quanto pela inteligência. Eles se prendem às coisas desse mundo e lamentam as perdas, as alegrias grosseiras que dele deixaram. Então, eles partem desse mundo, vão lá para o nosso lar e exigem a churrascada, a massa, a pizza, os prazeres, a cachaça, os prazeres corriqueiros do mundo, tá? São neutros, não são maus, mas existe aí um problema. Não fazer o bem já é um mal, tá? Então, nós que estamos aprendendo, a gente tem a obrigação de, pelo menos, tentar fazer o bem. Ninguém está exigindo que a gente já faça o bem, porque muitos de nós viemos com a, as influências de outras vidas, né? Então, isso ficou cristalizado em nós e é difícil a gente se libertar dessas inferioridades, digamos assim, que tem em nós. Mas, pelo menos, que a gente se esforce, né? Porque a gente chama de condicionamentos. O condicionamento é uma coisa terrível. Ele se agarra à nossa personalidade espiritual.
Vamos supor no exemplo que eu falei primeiro, né? Alguém me fez uma pequena ofensa, como me fechar no trânsito, eu já comecei a disparar aquelas ondas mentais negativas. Eu bloqueei, perfeito, ótimo, tudo bem. Agora, se eu não tivesse bloqueado, e acontece o chefe de me xingar durante o dia, eu começo a trabalhar mais esse sentimento negativo. Aí um colega me diz o que eu não devo, mais um cliente vem, aí chega em casa, a esposa me cobra alguma coisa, e aquilo lá vai ficando grande dentro de mim. E se eu vivo uma vida inteira borbulhando por dentro, aquilo vira um condicionamento. E a gente leva para outra encarnação. Esse que é o problema dos condicionamentos. A gente leva para outra encarnação. É por isso que não se exige de nós que sejamos bons, por causa dos condicionamentos que ainda temos. Tá? Mas o que se exige de nós é o esforço. Se eu cair, levanto de novo. Cair, levanto de novo. Tá? Então, são os condicionamentos. E esses espíritos neutros, eu acredito que daí esses espíritos encarnam, serão as pessoas neutras do mundo, que não fazem o bem, não fazem o mal, né? Ah, só que nós temos que entender o seguinte: essas pessoas não evoluem, elas não podem permanecer assim para sempre. Elas têm que deixarem de ser neutras algum dia, né? Talvez seja melhor até que de vez em quando pratiquem algum mal para que se arrependam depois e se tornem bons, mas ficar neutro não dá. Ser neutro é estar estagnado. Eu acredito, na minha opinião, que 90% da humanidade é neutra. 5% tem o desejo de fazer o bem e 5% tem o desejo de fazer o mal. Né? Acredito nesse número, que a esmagadora maioria da humanidade é neutra. E as pessoas neutras querem levar a sua vida. Você acredita em Deus? Ah, não sei, isso aí, não quero pensar sobre Deus. Tu acredita que existe vida após a morte? Ah, não sei, não quero pensar sobre isso. Eu quero pensar na festa que eu vou no fim de semana, na viagem que eu vou fazer, né? Vou tentar preencher meu vazio existencial com coisas que eu vou comprar no shopping, né? Vou ler um livro de alguém que me explique as coisas do mundo, né? Como ser um líder e ganhar mais dinheiro, por exemplo. Sabe, as coisas, a gente chama assim de horizontalidade do mundo. 90% das pessoas vivem na horizontalidade do mundo. Os 5% que fazem o mal, eles não vivem na horizontalidade do mundo, eles vão tentar tomar o poder, vão fazer ações para fazer as pessoas sofrerem. Eles não são neutros. Tá? E os bons não são neutros, pelo contrário, tentando anular os efeitos do mal. É por isso que ainda nós somos um mundo de provas e expiações, que estamos aos poucos passando para o mundo de regeneração, onde esse balanço vai mudar. 50% das pessoas vão ter o desejo de fazer o bem. Eles não vão ser bons ainda, porque ainda tem os condicionamentos de outras vidas. Vão escorregar de vez em quando, vão se levantar, vão pedir desculpa, vão tentar se reajustar, vão se esforçar. E outros 50% vão ser os neutros, nesse mundo da regeneração, que vão ser levados de roldão por esse 50% que deseja fazer o bem. E aqueles 5% que querem fazer o mal, que causam perturbação, vão ter que ir para outro planeta. Evidente que Deus é bom, a espiritualidade é amigável. O que eles vão fazer? Se um espírito desses que praticou mal, ele se arrepender, ele pode ter uma nova oportunidade aqui no mundo de provas, no mundo de regeneração, né? Vamos pensar nisso. Mas é o arrependimento verdadeiro, tá? Porque eu vejo muito arrependimento falso.
Teve um caso aí, eu tenho uma prima minha, que o pai abandonou a eles, 6 filhos, quando eles eram crianças, né? Ela tinha 2 anos e a mais velha tinha 13, 14, a mais velha. E abandonou com a mãe, né? A mãe teve que criar. Agora ela já é uma mulher criada, tem 40 anos, está muito bem de vida e tudo, mas sofreu muito, né? E o pai dela criou outra família, e esses dias ele foi atropelado. E os filhos da outra família não quiseram cuidar dele, mas ela e outros irmãos que foram abandonados foram cuidar do pai, para ele até se recuperar, né? Isso é uma alma verdadeiramente boa, que perdoa a maior agressão que um ser humano pode fazer a outro ser humano, que é abandonar seus filhos. Na minha opinião, é uma coisa, eu não digo imperdoável, porque um espírita jamais pode falar que algo é imperdoável. Isso é um vocábulo que nós temos que riscar, mas é algo terrível. Aí ele pedia perdão, né? Perdão pelo que eu fiz. Eu dizia para minha prima, cuidado que isso não seja aquele arrependimento provisório, porque está numa situação de inferioridade, se sentindo fraco, né? Se sentindo de fragilidade. E, de fato, depois que melhorou, voltou a ser o que era. Então, isso não é arrependimento verdadeiro. Sabe, aquele arrependimento de quando é pego pela polícia, levado para a justiça, e aí vai receber as punições da sociedade, aí a pessoa se arrepende, mas não é arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro é aquele que o espírito toma consciência de fato que errou. É uma consciência profunda. E esse arrependimento dói muito. Dói mais do que os ferimentos físicos, inclusive. Esse espírito que se arrependeu de verdade, que a espiritualidade enxerga o interior do espírito, a espiritualidade superior, e percebe que ele realmente deseja ardentemente retornar ao bem, ele vai ter uma nova oportunidade, porque Deus é bom. Aquele que não se arrepende não pode permanecer nesse planeta, continuar esse tipo de espírito que incentiva o mal. Porque Jesus falou, e eu acredito muito no que Jesus fala. Ele disse que a terra ia pertencer aos pacíficos. E o que são os pacíficos? São aqueles que não querem fazer o mal ao próximo. Tá? Então, muitos de nós vamos precisar retornar ao mundo nas encarnações futuras para continuar a evolução aqui na Terra, que a encarnação é importante para acelerar a nossa evolução espiritual. E aí, se formos pacíficos, poderemos talvez ter a oportunidade de aqui retornar. Quem não for aquele que deseja e pratica o mal contra o próximo, não pode permanecer aqui. Tá? Isso está muito claro. E a sexta classe são os espíritos batedores e perturbadores. É aqueles que promovem pancadas, barulhos dentro de casas, a gente chama de casas mal assombradas, poltergeist, né? Isso, então, na verdade, são os outros tipos de espíritos, mas que eles promovem um efeito físico, né? Pode ser um espírito imperfeito, que deseja o mal e que assuste as pessoas da casa. Pode ser aquele espírito que não leva nada a sério, que também assuste as pessoas da casa para depois rir dessas pessoas, né? Então vamos ver os espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta quanto às qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes da terceira ordem. Então pode ser qualquer um dos outros, pode ser também um pseudo-sábio, tá? Pode ser um neutro também, que passa por ali e acaba derrubando as coisas para assustar as pessoas.
manifestam frequentemente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, o movimento e o deslocamento anormal dos corpos sólidos, a agitação do ar, etc. Parecem estar ainda mais do que outros ligados à matéria e ser os agentes principais das variações e transformações das forças e elementos da natureza do globo, seja o atuarem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não se originam de uma causa imprevista e física, quando tem um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam, geralmente, como atribuições dos subalternos, mais aptos às coisas materiais que as da inteligência. Quando julgam que essas manifestações são úteis, serve-se dos espíritos dessa ordem como seus auxiliares. Então, são espíritos, porque o nosso corpo perispiritual, ele pode ser mais materializado ou menos materializado. Então, um espírito que é muito elevado, ele pode agir no mundo físico, mas ele vai ter que adensar aquele seu corpo espiritual, porque ele está muito pouco denso, vai ter que ir adensando até poder atingir o nosso mundo físico e poder agir sobre ele. Então, o que, que o espírito superior prefere fazer, que é mais produtivo, e também o espírito imperfeito, batedor, pode servir para o seu próprio adiantamento, né? Porque ele está servindo ao trabalho. Então, eles se utilizam desses espíritos imperfeitos que manipulam as coisas da matéria para seus objetivos. Então, é muito comum, por exemplo, a materialização, que chama-se ectoplasmia, ser feita por esses espíritos inferiores, com o corpo espiritual mais denso, né? Sempre com o controle dos espíritos superiores, né? Então, esses espíritos também podem serem utilizados para o bem, né? Os espíritos superiores podem utilizá-los para quê? Para, por exemplo, para provar que o mundo espiritual existe. É muito importante provar para os encarnados que o mundo espiritual existe. Por que que isso é importante? Para que o encarnado não tenha a tendência de viver só para o mundo. Porque nós vivermos só para o mundo, nós somos seres essencialmente espirituais. E se nós vivermos só para o mundo, nós não evoluímos espiritualmente, né? Então, estamos no mundo, a matéria nos atrai para que a gente evolua mais rapidamente, né? Por isso que Deus criou o mundo físico, para que a alma possa evoluir mais rapidamente do que no mundo astral, porque Deus tem pressa que seus filhos sejam felizes. Então, nesse mundo físico, esses espíritos agem para que haja comprovação de fato, né? E é muito interessante que eu gostava de ouvir os meus avós, até o pai da minha esposa Isabel, eles falavam muito das casas assim que tinham barulhos, batidas, né? É muito pródigo nas famílias antigas esses barulhos, essas batidas que eles sentiam, né? Em todo mundo isso aparece. Inclusive, isso é colocado até na literatura, né? Em alguns filmes, tá? Então, são esses espíritos batedores. Então, só para relembrar, podem ser espíritos até inferiores que fazem isso, tá? Pode falar, Maria. Tá, eu tenho uma dúvida. Essa Uhum. seria a última classe dos espíritos inferiores, né? Isso, E aqui me aparece que é a classe que mais age sobre a matéria, né? isso. Então, uma dúvida. Aquelas pessoas, né, que são possuídas por espíritos maus, que tem Uhum, relatos e um monte de coisa, que uhum, pastores exorciza, padre uhum, exorciza essas uhum. pessoas.
esse espírito, quando tá nessa pessoa, né? Toma conta dessa pessoa. Aí o espírito dessa pessoa que antes habitava ali, o que acontece com ele? Eu queria entender o que acontece com essa pessoa, porque Uhum, ela tem vários relapsos, né? De ficar uhum, possuída e agir sobre isso, o mal, né? isso aí. Muito bem, Maria. Ótima pergunta. Então, aqui é um pouquinho diferente o assunto, mas a pergunta é maravilhosa, tá? Vamos começar assim, Maria e colegas. A gente falou daqui da influência do espírito, lá, do exemplo que eu usei. Isso é uma influência, tá? Então, todos nós somos influenciados pelos espíritos. Mas nós podemos chegar a um segundo estágio que nós chamamos obsessão. Já vou chegar na possessão, tá, Maria? Aí nós entramos num estágio que chamamos obsessão, tá? O Kardec explicou 3 estágios de obsessão. A obsessão simples, então o espírito ele influencia pertinazmente a pessoa e faz ela pensar coisas erradas, faz ela se achar inferior, faz ela perder o emprego, faz ela perder o cônjuge, faz ela brigar com os filhos, com os amigos. Essa é uma obsessão simples, tá? Que se a pessoa orar e refletir, ela pode escapar. Depois tem mais 2 tipos de obsessão, que é a fascinação, tá? E a subjugação. A fascinação é o espírito, então, ele domina totalmente a pessoa pela vaidade. Ela fica totalmente dominada, ela fica ridícula, inclusive. Às vezes é um homem que está assim, ele acha que todas as mulheres se apaixonam por ele. Ou é uma mulher e acha que todos os homens se apaixonam por ela. Fica, sabe aquelas pessoas ridículas? Às vezes elas estão fascinadas, tá? Outro é a subjugação, é um espírito muito egoísta, que só pensa nele, aí um espírito o domina totalmente. Essa subjugação, uma vez o Kardec relata a questão de um homem, e quando ele chegava na frente de uma mulher, ele ajoelhava. Como sabe que fosse pedir ela em casamento, chegava na frente de uma mulher, imagina vocês estão andando na rua e um homem se ajoelha na frente de vocês, qualquer uma de mulher vocês, né? É ridículo isso, mas ele sabia e não conseguia controlar, o espírito o subjugava. Pode levar a cometer suicídio, inclusive. Subjugação. Agora que nós vamos chegar na possessão, Maria. Agora pegamos essa subjugação e vamos levar ao ponto que o espírito consegue dominar todos os centros motores da pessoa. A, o espírito que está possuindo essa alma nunca entra no corpo, tá? Ele se conecta com a mente e o perispírito do espírito se liga ao perispírito do encarnado e nesse intercâmbio ele consegue dominar a força motora da pessoa e ela não consegue mais ter domínio nenhum. O espírito movimenta os braços, as pernas, a fala, inclusive faz aquela fala gutural do jeito que ele quiser. Entenderam? Então são um estágio, né? Esse aqui é um estágio muito mais profundo. Inclusive, uma curiosidade para vocês, no começo que o Kardec começou a estudar o Espiritismo, ele não concordava que existia possessão, tá? Ele achava que existia uma obsessão por subjugação. Mas lá para o final, depois de tanto estudar, analisar, ele disse, olha, eu mudei de ideia. Olha a humildade dele. Existe sim a possessão, tá? Que o espírito domina totalmente as áreas motoras da pessoa e a pessoa não consegue mais, tá bom? Agora eu quero dizer para vocês o seguinte, não existe ali injustiça de Deus, tá? Porque um espírito que chega ao estágio de ser possuído por outra, um encarnado que chega ao estágio de ser possuído, noutra vida ele se comprometeu muito. Pessoas que se comprometeram com magia negra, por exemplo, pessoas que se comprometeram com espíritos inferiores. Sabe que tem pessoas que dizem que vende a alma ao diabo para conseguir sucesso? Não existe demônio. Nós no Espiritismo estudamos isso.
mas eles fazem sim acordo com espíritos trevosos para serem ajudados nos sucessos do mundo. E, de fato, eles são muito ajudados e têm muito sucesso nas coisas do mundo. Só que algum dia eles desencarnam e aí eles têm que pagar a dívida e eles não perdoam. Os espíritos bons perdoam. Os espíritos perversos, vocês acham que vão perdoar uma dívida? Se eu me comprometi, ele me deu o sucesso que eu pedi, e como todo mundo tem que sair do corpo algum dia pelas vias da morte, e quando eu for para o outro lado, o espírito vai requisitar o suposto direito dele, né? E isso pode perdurar por outras vidas também, de facilitar a questão da possessão, tá? O, a questão daí, então, a Igreja Católica interpreta isso como uma possessão demoníaca, né? Nós achamos que é, na verdade, um controle absoluto do espírito sobre os centros motores do encarnado, por isso que eu falei, que nada acontece de graça, né? Tem alguma coisa do passado que permitiu isso, então eles fazem como é que chama? O processo que o padre Exorcismo? faz? Como? Exorcismo? Exorcismo. Exorcismo? Exorcismo, isso aí. O exorcismo, se o padre for bom, ele tiver ascendência moral sobre o espírito, mesmo que ele acredite que é o demônio, mas é um padre do bem, que ele realmente é do bem e tem aquele desejo ardente de ajudar, ele vai ser amparado pela espiritualidade e pode acontecer daquele espírito ser afastado e ser tratado, tá? Pode acontecer sim. Mas então, o que eu diria para vocês, para acabar com qualquer obsessão, inclusive a possessão, é preciso ascendência moral, tá? Tem uns casos, essa ascendência moral é uma coisa muito interessante, gente, é muito interessante. Existe no livro de André Luiz, não é Nosso Lar, é outro livro que eu não lembro agora, se eu lembrar eu falo. Tem um espírito das trevas que ele domina toda aquela região e quando ele é recebido por um espírito de alta hierarquia moral, ele se modifica na hora. Olha só o poder que a ascendência moral tem, né? Entende? Então, para afastar um espírito que está obsidiando ou possuindo, que é esse estágio final da possessão, é preciso ascendência moral de uma alma que está aí frequentando, tá bom? E deixando muito claro, gente, que isso não acontece de graça, tá? Nosso dever é amparar aquela criatura que está sofrendo disso aí. No centro espírita podemos fazer uma desobsessão, que é um processo muito bonito que se faz no centro espírita, mas nada acontece de graça, pessoal, tá? Por isso, amigos, quando nós vemos um irmão fazendo esses males que a gente vê por aí na sociedade, terríveis, terríveis, essas mistificações, né? Uma mistificação, por exemplo, estavam pessoas que defendem o aborto, né? Com todo o respeito às queridas irmãs que praticaram aborto, elas não são criminosas de maneira nenhuma. São irmãs muito queridas que praticaram uma coisa que não é boa por algum motivo, né? Mas são irmãs muito queridas. Mas o aborto não é uma coisa boa. Os espíritos nos ensinam por quê? Porque ali está encarnando um espírito. E quando ele está começando a encarnação, ele tem direito à vida. Então se fala, por exemplo, nessa mistificação que a mulher tem direito sobre o seu corpo, evidentemente, evidente, está certíssimo isso. A mulher tem todo e absoluto direito sobre o seu corpo, né? Porém, quando tem uma alminha lá dentro se formando, é um ser humano,
Ele também tem direito à vida. E ninguém fala do direito à vida desse serzinho, né? A mulher engravidou na hora errada, é triste, sim. E o pai, que às vezes não presta e não quer ajudar, também é triste, né? Eu estou falando isso como exemplo de mistificação, né? Não se leva em conta o outro lado. É claro que tem que se levar em conta a questão da mãe que está passando por um problema muito grande, né? Porque ninguém vai abortar, querer abortar se está tudo bem, né? Tem algum problema atrás. Mas temos que pensar nos dois lados da vida, tanto da mãe, né, que está passando pela dificuldade, quanto a criaturinha que está se formando dentro da mãe, né? Que é um filho de Deus também, tá? Então, essas mistificações também acontecem pelos espíritos imperfeitos. Não sei, Maria, tu acha que eu consegui responder? Porque é um assunto bem complexo isso da possessão, tá? Sim, eu compreendi e era essa a minha dúvida, porque eu tinha que como fosse um espírito inferior, mas aí não tinha uma classe para definir isso ali, né. Isso aí. Então fica na classe de possessão e eu estava com essa Isso. dúvida do que acontecia, né, nessa É, classe. Maria, isso aí tem que estudar bastante, porque tem muita coisa, tá? Não dá para falar em pouco tempo, mas eu te diria também que o espírito que pratica uma possessão não é bobo, tá? Ele é muito inteligente. Ele tem uma capacidade e um conhecimento muito grande de anatomia do perispírito, entendeu? É como fosse um médico muito avançado no mundo espiritual que usa inteligência para o mal, né? Tá? Então, isso existe. E É, é um fato interessante para vocês também, a possessão pode ser feita por espíritos bons também, tá? Mas aí é diferente, tá? Às vezes o médium, ele aceita ser possuído pelo espírito bom para passar uma mensagem. Então, eu vi uma vez o Divaldo dando uma comunicação ele foi possuído pelo espírito e mudou até a fisionomia do rosto. Mas aí não é uma possessão pessoal, essa possessão destrambelhada que causa o mal, não. A pessoa até se sente bem, tá? A pessoa se entrega, tem total anuência da pessoa e o espírito bom promove a possessão momentânea, depois se desliga e tudo bem. E a possessão do espírito mal é mais difícil de se desligar, né? Tá bom? Mas algum dia a gente pode estudar mais profundamente esse assunto muito interessante, tá? Então tá. Então esses espíritos inferiores são usados para manifestações físicas. Agora vamos falar, então, nós falamos dos espíritos imperfeitos, que somos nós, tá, pessoal? Agora vamos falar dos bons, que estão um degrau acima de nós. Então, a segunda ordem são os bons espíritos. Então, nós, quando nas nossas orações, sempre pedimos o concurso desses espíritos aqui, desses bons espíritos aqui, tá? Características gerais: predominância do espírito sobre a matéria, o desejo do bem. Suas qualidades e poder para fazer o bem estão em conformidade do grau que alcançaram. Então, os mais evoluídos podem fazer mais bem porque são mais evoluídos, outros menos, mas todos desejam fazer o bem. Mas a capacidade deles depende do grau que eles adquiriram, tá bom? Então, se um parente nosso que nos ama é uma boa pessoa desencarna, ele vai querer fazer o bem por nós. Mas não adianta pedir para ele resolver todos os nossos problemas, porque pode ser que ele não tenha capacidade, tá bom? Ele também, por nos amar, vai interceder no mundo espiritual, mas não vai ter capacidade, pode não ter, por mais que nos ame e queira fazer o bem, de resolver nossos problemas. Aliás, podemos deixar o nosso ente querido num problema, se começamos a pedir coisas impossíveis para ele, porque ele vai querer ajudar e não pode, tá? Vamos ter esse cuidado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais, tá? Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos de acordo com a sua categoria os traços da existência corporal, tanto na forma da linguagem quanto nos costumes,
entre os quais se identificam algumas de suas manias. Não fosse por isso, seriam espíritos perfeitos. Então, não são perfeitos, mas são bons, tá? Esses espíritos, todos os espíritos bons, eles têm que encarnar para continuar a evoluir, tá? Tem que encarnar. Só que eles encarnam em mundos mais felizes. Por exemplo, é melhor encarnar num mundo como hoje ou num mundo de 500 anos atrás? Sem dúvida, hoje, né? Hoje nós temos mais liberdade, nós temos mais tecnologia, nós temos mais conhecimentos que nos auxiliam a viver melhor, né? Então, já é melhor. Agora, imagine esses espíritos bons encarnam mundos muito superiores ao nosso e muito mais felizes. Por exemplo, nesses mundos não existem doenças, não existem violência, não existem acidentes, que são coisas que nos preocupam, né? Por exemplo, nos preocupam muito as doenças que podem nos acometer. Quem que não se preocupa, né? As injustiças ou violência que podemos sofrer, todos nós temos que estar toda hora nos cuidando, né? Trancando a nossa casa, cuidando da nossa conta no banco, né? Cuidando com o troco que a gente recebe, coisa e tal. Por quê? Porque está sempre sujeito às injustiças. E nesses mundos melhores, eles não têm essas preocupações. Ninguém passa fome, né? Ninguém mora de frio, nada. Então, os mundos vão se purificando, mas em graus cada vez mais depurados. Então, quanto mais elevado o espírito que precisa reencarnar, ele vai ter um mundo adequado ao seu avanço moral. Como nós, se nós tivermos que encarnar no meio de povos primitivos, nós não conseguiríamos ser felizes, porque nós já somos muito mais, temos uma sensibilidade mais elevada. Nós sentiríamos aquilo como um retrocesso, embora não seja um retrocesso, porque as aquisições da alma nunca se perdem, mas elas ficam lá obscurecidas, né? Então, por isso que a pessoa se sente muito mal. Por isso que existem mundos mais elevados para receber esses espíritos bons, que ainda precisam encarnar. E às vezes eles encarnam no nosso mundo, mas aí é por missão, não é por necessidade. É por amor e não porque eles precisem vir para cá, tá? Então ele pode ter os traços da existência corporal ainda. Compreendem Deus e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une é uma fonte de felicidade indescritível, que não é alterada pela inveja, pelo remorso, nem por nenhuma das mais paixões que fazem o tormento dos espíritos inferiores. Mas todos ainda têm a passar por provas até que atinjam a perfeição absoluta. Tá? Então ele não tem tem uma felicidade superior à nossa, porque não está obscurecida pelas paixões, né? Às vezes as paixões nesse mundo é que pioram a nossa situação, né? Tanto é que tem um ditado que diz que feliz não é o homem que tem muito, mas é aquele que precisa pouco, né? Ele precisa de pouco para ser feliz. O filósofo Sócrates gostava de passear pelas lojas lá de Atenas e pediam para ele: o que tu está fazendo aqui, Sócrates? Ele passava, olhava e dizia: estou olhando todas um monte de coisas que tem aqui que eu não preciso para ser feliz, né? Então, o inferior acha que precisa de tudo aquilo para ser feliz. E o superior, ele é feliz porque a felicidade é um estado da alma. Não precisa de nada exterior para ser feliz, tá? Como espíritos sugerem bons pensamentos, desviam os homens dos caminhos do mal, protegem a vida daqueles que se tornam dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre os que não têm por que passar por ela. Olha só que interessante. Por isso que a oração
é importante que quando nós oramos, nós chamamos até nós o concurso desses bons espíritos. Olha o que ele diz aqui, ó. Neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre os que não têm que passar por essa influência. Então, se nós não orarmos, nós não pedirmos proteção, nós formos humildes em aceitar essa proteção, nós podemos passar pela influência dos espíritos imperfeitos, tá? Porque os espíritos têm uma vantagem sobre nós, eles estão desencarnados, eles não têm a influência da matéria. Nós temos a influência da matéria que obscurece as nossas faculdades, o espírito não tem, eles têm essa facilidade sobre nós. E juntando a isso as imperfeições que estão entranhadas na nossa alma de pretéritas existências, né? Isso facilita o assédio desses espíritos imperfeitos. Então, os espíritos bons conseguem neutralizar, desde que a gente tenha o merecimento, tá? Quando esses espíritos bons são encarnados, eles são bons e benevolentes com os seus semelhantes. Não são movidos pelo orgulho, egoísmo, nem ambição. Não sentem ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Então, quando a gente nota essas pessoas quando encarnam, são pessoas do bem, que fazem o bem, pessoas boas. Tá? A essa ordem pertencem os espíritos designados nas crenças populares pelos nomes de gênios bons, gênios protetores, espíritos do bem. Nos tempos de superstições e ignorância, foram tidas como divindades benfazejas. Então, o povo, não sabendo que eram, na verdade, espíritos como qualquer um de nós, só que num grau acima de nós em evolução moral ou intelectual, eram chamados de deuses, né? E como as pessoas eram muito supersticiosas, os espíritos deixavam assim, porque existe um momento, né? Nós éramos as pessoas supersticiosas. Hoje nós evoluímos intelectualmente, a nossa razão se desenvolveu e hoje nós não aceitamos mais a superstição. Mas esses espíritos existem, são espíritos bons e que nos auxiliam. E, na verdade, são nossos irmãos que estão 1, 2 ou 3 degraus acima na escala evolutiva em relação a nós. Pode-se dividi-los em 4 grupos principais. Então, vamos lá. A quinta classe. São os espíritos benevolentes. Sua qualidade dominante é a bondade. Satisfazem-se em prestar serviços aos homens e em protegê-los. Mas o seu saber é limitado. Seu progresso é maior no sentido moral do que intelectual. Então, eles são bons. Eles nunca vão fazer o mal para ninguém. Se eles não puderem ajudar, eles vão chamar alguém que possa ajudar, tá? Eles não vão fazer nada que eles não tenham controle, né? Eles vão sempre procurar ajudar, mas o seu conhecimento é limitado, né? Eles têm que estudar mais, e vão estudar, né? Eles estão dando muitos, que bom ter esse espírito em torno de nós, né? Esses espíritos bondosos, que querem o bem, né? A quarta classe são os espíritos prudentes e sábios. O que os distingue especialmente é a abrangência de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que as científicas, para as quais têm mais aptidão, mas consideram a ciência somente do ponto de vista da utilidade, livre das paixões são próprias dos espíritos imperfeitos, né? Então, são os espíritos da ciência, né? Eles não se preocupam tanto com a parte moral, mas mais com a parte científica, mas sempre para serem úteis, né? E nunca para praticar o mal, tá? Eles usam a ciência para fazer o bem, mas não tem aquela ligação moral mais elevada, tá? Porque temos que entender bem, tá, pessoal?
não é que ele não tem aquele refinamento moral, mas eles nunca vão fazer o mal. Eles vão usar a ciência, né, para fazer o bem, tá? Porque é um estágio que eles estão agora para desenvolver a inteligência. A terceira classe são os espíritos de sabedoria. As qualidades morais do mais alto elevado grau formam o seu caráter. Sem ter conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhe dá um julgamento preciso e sábio sobre os homens e coisas. Então, eles não têm aquela sabedoria, inteligência muito grande, mas eles têm uma ótima inteligência, muito boa para lidar com as coisas humanas. Mas eles têm as qualidades morais muito afloradas neles, muito elevadas, tá? É porque não é possível alguém ter a qualidade moral muito elevada se não tem uma boa quantidade de inteligência, porque a gente já falou sobre isso, né? A alma evolui, a inteligência e a moral andam mais ou menos juntas, sendo que a inteligência anda levemente acima da moral muitas vezes aqui no mundo físico, né? Porque eu preciso de inteligência para entender a moral. Então, são duas asas que andam mais ou menos juntas. E esses espíritos, a inteligência está bem elevada, mas a moral está um pouco mais acima, tá? E são espíritos bons também que fazem o bem, tá? E agora vem então a segunda classe, que são os espíritos superiores. É o último estágio do espírito que precisa encarnar. Reúne então, lembra, tem aqueles que são bonzinhos, são um degrau acima, que fazem o bem, mas não têm muito conhecimento. Aí tem outros que têm mais conhecimento, ciência do que moral. E outros têm mais moral do que ciência, né? Agora, esses aqui, ele reúne o máximo de moral com o máximo de inteligência. Eles chegaram no ápice da evolução dos espíritos que precisam encarnar, tá? Então, reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem revela sempre benevolência, é, 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 sempre benevolência, é constantemente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos que os outros para nos dar noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem conhecer. Comunicam-se benevolentemente com os que procuram de boa fé. A verdade. Desculpe, vou ler de novo. Comunicam-se benevolentemente com os que procuram de boa fé a verdade e que têm a alma já liberta dos laços terrestres para compreendê-la. Mas se afastam dos que são movidos apenas pela curiosidade, ou do que a influência da matéria desvia da prática do bem. Então, aquele que realmente está desejoso de se elevar e que procura honestamente vai ser amparado por esses espíritos bons. Espíritos bons e superiores, que é o último estágio dos espíritos que ainda precisam encarnar. Exemplo de espírito superior, na minha opinião. Maria, mãe de Jesus, era um espírito superior. Reunia em si toda a sabedoria e bondade, tá? Tanto é que até hoje é a mãe da humanidade, né? Muitos rezam por ela, eu também rezo, porque preciso muito de Maria. E Maria se ocupa dos espíritos que mais sofrem nesse planeta. Inclusive, a gente sabe que ela socorre os suicidas, né? Tem almas, espíritos desencarnados que amam Maria do fundo do seu coração e vão trabalhar com ela. E ela aceita esses trabalhadores e eles são os chamados servos de Maria, que vão socorrer os suicidas nos vales dos suicidas, né? Porque o nosso querido amado irmão, que sai do mundo pelas vias equivocadas do suicídio, em sua maioria,
são atraídos por essas furnas de dor e sofrimento, porque a perturbação deles é tão grande que perturbaria os encarnados se estivessem aqui perto de nós, né? Porque existe um problema muito sério naquele que se suicida, que ele sai antes do programado da vida, porque ninguém planeja se suicidar. Ele tem muito princípio vital, né? Lembra que a gente falou do princípio vital? É como se fosse uma bateria muito carregada. Ele teria, vamos supor, lá mais 30 anos de bateria, né? E ele se suicida e ele fica com esse princípio vital aderido ao corpo perispiritual, acarretando muito sofrimento. Tá? Tem um livro que, se alguém quiser ler, que é Memórias de um Suicida, explica bem isso, né? O Camilo Castelo Branco, né? A Isabel leu esse livro, né? Oi, Isabel? Acho que ela leu o livro e é o Camilo Castelo Branco, deve ser, e ele é um suicida, ele, ele descreve bem esse sofrimento, né? Então, aí os servos de Maria, em nome de Maria, vão lá e resgatam quem é possível resgatar para poder atender esses nossos amados e queridos irmãos que acabaram saindo do mundo pelo suicídio. Nós aqui em casa, no Evangelho no Lar, sempre oramos pelos suicidas, tá? Eu acho muito triste que na Igreja Católica, não sei como é que é hoje, mas que, pelo menos que eu sei, no passado recente, não se rezava pelos suicidas. Aqueles que mais precisam de oração, tá? O desencarnado, ele sente toda a oração que ele recebe, tá, pessoal? Ele sente, porque ele não tem mais o corpo físico. E o que mais precisa de oração, justamente não se ora por eles. Bom, nós espíritas que temos conhecimento, né, temos a obrigação de rezar por eles. E eu sempre digo, teve um espírita que disse uma vez que não entendia como alguém podia se matar, e ele teve um problema na vida e acabou se suicidando. Então, eu não estou livre disso aí. Não sei vocês, mas eu não estou. Eu peço a Deus todo dia que me dê forças para nunca entrar numa dificuldade assim que eu não possa sair e pensar nesse tipo de atitude, tá? Porque ninguém está livre, tá bom? E esses espíritos outro espírito superior, na minha opinião, podem discordar se quiser, é Chico Xavier. Para mim, Chico Xavier, ele reúne a bondade. Quem estuda a vida de Chico Xavier percebe a grande bondade que tem nessa alma, e pelas suas falas, a grande sabedoria. Então, ele reúne a bondade e a sabedoria que é dos espíritos superiores. Tá? Então, quando por exceção encarnam na Terra, é para realizar uma missão de progresso e nos oferece, então, um modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar no mundo, né? Então, se eles encarnam na Terra, não é por necessidade, tá? Eles não precisam vir, eles vêm por puro amor, tá bom? E a gente sabe que o Allan Kardec, e eu acho, na minha opinião, que o Chico Xavier é o Allan Kardec reencarnado, é o espírito, é o discípulo de Jesus mais lúcido, né? Ele é o discípulo mais amado por Jesus. Por que que ele é o mais amado? Quer dizer que não ama a gente igualmente? Sim, ama todos nós. Mas esse discípulo é um que nunca descansou no mundo elevado que ele podia ficar. Ele sempre, quando podia vir ao mundo, encarnou nessa terra difícil, por muitas vezes, para ajudar a elevar a humanidade. Eu, particularmente, tenho uma gratidão imensa por essa alma muito elevada que é Chico Xavier. Características gerais, então: não sofrem nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outras ordens. Então, eles sempre vão ter ascendência moral, tá? Os outros vão ou fugir
ou se ajoelhar na frente de um espírito desses, tá bom? Então temos a primeira, os espíritos, assim, estão falando dos espíritos puros, tá? Esse espírito puro, ele passou do espírito superior e ele não precisa mais reencarnar. O espírito superior ainda ele precisa reencarnar de vez em quando nos mundos superiores, mas o espírito puro não precisa mais reencarnar. O único exemplo de espírito puro que nós conhecemos aqui na Terra é Jesus. O único espírito puro que encarnou no planeta é Jesus Cristo, tá? E alguns espíritos dizem que quando uma alma atinge o estágio de espírito puro, é aí que a evolução começa a ficar interessante. Porque ele tem um universo que se desdobra à sua frente. Aí ele vai evoluindo o espírito puro e pode se tornar um espírito crístico que vai receber um planeta e uma civilização para cuidar. O Chico Xavier fala que o Jesus Cristo tem pelo menos 5 planetas que estão aos cuidados dele. Um planeta feliz, que vive, né, que gira em torno da estrela de Sírius, um planeta regenerado, que é Capela, um planeta de provas e expiações, que é o planeta Terra, e que vai passar agora aos poucos para mundo regenerado, um planeta primitivo para receber os espíritos rebeldes e receber espíritos primitivos, um mundo primitivo, já formado, com florestas e animais, e ele tem um planeta em formação também. Então, o trabalho não termina, né, gente? Se a gente queria parar de trabalhar, pode esquecer. Quanto mais evoluir, mais trabalho vai ter. E mais felicidade para trabalhar também. Tá? Então, isso que a gente tinha para hoje, para a gente compreender, né? Para compreender como é grande a obra do Criador, né? Como é grande a obra do Criador.